Agora, olha só o que acontece quando nós introduzimos essas variáveis de ação. Isso aqui é para cada i, né? I desde 1 até n. São n variáveis de ação para um sistema com n graus de liberdade. Ok? Lembrem-se, ó, um lembrete aqui. O PI é a derivada. Isso aqui é uma função que só depende de QI e, em geral, depende de todos os alfas. Portanto, se nós introduzirmos aqui no integrando essas funções FI, que só depende de QI e dos alfas, o resultado dessas integrações, de cada integração, vai ser uma função só dos alfas. Porque a integral em Q é feita num caminho fechado. Sobram essas variáveis aqui. Tá certo? Então, esta definição aqui, ó, da iésima variável de ação, leva a concluir que cada variável de ação é uma função daquelas constantes que aparecem na solução com variáveis separadas da equação de Hamilton-Jacobi. Nós podemos inverter essas equações para obter, ou seja, resolver esse sistema de n equações para os n alfas e, portanto, obter os alfas como funções dos j's. Isso aqui tem mais uma consequência. Como a nova... lembrem-se que toda a teoria de Hamilton-Jacobi é baseada na busca de uma transformação canônica, né, que simplifique a hamiltoniana. Se nós considerarmos a transformação canônica gerada pela solução da equação de Hamilton-Jacobi independente do tempo, o W de Q1, Qn, alfa 1, alfa n, a transformação canônica gerada por W de Q1, Qn, alfa 1, alfa n, isso aqui é uma transformação canônica que não depende do tempo. Então, se a transformação canônica não depende do tempo, a hamiltoniana não muda. Então, a nova hamiltoniana é igual à hamiltoniana antiga. Mas a hamiltoniana antiga é igual a essa primeira constante de separação, alfa 1. Tá certo? Naquela forma, S igual a W menos alfa 1t. Esse alfa 1 é igual à hamiltoniana. Mas o alfa 1 é uma função dos j's. Ou a nova hamiltoniana é a hamiltoniana original expressa como função dessas variáveis. E reparem que essa transformação canônica gerada por W dá lugar a uma hamiltoniana que só depende desses j's, que podem ser identificados com os novos p's, os p's transformados pela transformação canônica. Deixa eu tentar explicar isso um pouquinho melhor. Olha só. Essa função aqui, W de Q1, Qn, alfa 1, alfa n, é a solução da equação de Hamilton-Jacobi independente do tempo. E se nós olhamos isso aqui como função geradora de uma transformação canônica, nós identificamos cada alfa com o P transformado correspondente.
a ideia toda que está por trás de encontrar uma solução completa, uma integral completa da equação de Hamilton-Jacobi é, tendo encontrado uma solução que depende das n coordenadas e de n constantes arbitrárias, estas constantes são identificadas com os novos p's e, portanto, isso aqui é visto como uma função geradora do tipo F2, que depende de Q pequeno e P grande. Mas veja o seguinte, ó, como os alfas podem ser expressos em termos dos j's, em vez de usar como constante de separação esses alfas, nós podemos passar a usar os j's. Substituímos cada alfa por sua expressão como função dos j's, e o resultado é que nós vamos ter uma outra função, que eu vou chamar pelo mesmo nome para economizar a letra, mas a rigor é uma outra função. Isso aqui é uma integral completa da equação de Hamilton-Jacobi, só que as constantes de separação, né, em vez de serem adotadas como os alfas, passaram a ser escolhidas como sendo os j's. Então, esses j's é que nós identificamos com os novos p's, em vez da identificação original dos alfas. Em outras palavras, se nós introduzirmos essas variáveis J1, Jn, com essa definição, a hamiltoniana transformada é igual à hamiltoniana original expressa como função dos j's. E mais, só depende dos j's, não depende das variáveis conjugadas aos j's, que nós nem mencionamos ainda, mas que são as tais variáveis angulares. Nós estamos fazendo uma transformação canônica de QP minúsculo para QP maiúsculo. Os P's maiúsculos são os J's. Tá? E, por essa construção, a hamiltoniana só depende dos J's, não depende dos que seriam os Q's maiúsculos, que seriam as variáveis conjugadas aos P's maiúsculos, as novas coordenadas. Isso quer dizer que, então, ó, H, a hamiltoniana, é uma função só de J1, Jn. As variáveis conjugadas aos J's são as chamadas variáveis de ângulo, variáveis angulares. Costumam ser denotadas por φ, por esse φ aí, φi. Se vocês olharem para as equações de transformação canônica, quando uma função geradora é do tipo 2, portanto, uma função geradora desse tipo aqui, ó, com os j's identificados com os p's, então os φi's são derivadas da função geradora em relação aos novos p's, ou seja, aos j's. Como W é uma função de QJ, isso aqui diz que cada φi é uma função de Q e J. Nós podemos inverter essas equações, se quisermos, para obter os Q's minúsculos em função dos φ's e dos j's. Mas o que é importante observar é que nós fazemos uma transformação canônica das variáveis canônicas Q minúsculos e P minúsculos para novas variáveis canônicas, que são esses φ's e os j's. Então a notação aqui, ó, é apenas φi corresponderia aos novos Q's e JI é apenas um outro nome para os novos P's. Pelo fato de W, né, satisfazer a equação de Hamilton-Jacobi independente do tempo, isso aqui será uma integral completa, e por causa da definição
dessas variáveis j, os alfas podem ser expressos em termos dos j, então o resultado é que a hamiltoniana é uma função só dos j. A hamiltoniana não depende das novas coordenadas, só depende dos novos momentos. Isso quer dizer que as equações de movimento nas novas variáveis são triviais. Por quê? Vamos olhar para as equações de movimento transformadas. Nós devemos ter... Eu vou começar com J. Isso aqui seria Pi ponto, deve ser menos derivada da nova hamiltoniana em relação ao novo Q. Mas isto aqui é zero. Isso aqui é menos d ronde H, d ronde φ. Isto é zero porque H só depende dos J. Ou seja, isso nos diz que cada JI é constante. E a equação φ ponto igual a d ronde K, d ronde PI, que é a mesma coisa que d ronde H, d ronde JI, porque K é igual a H e o PI está sendo identificado com J. Vamos chamar isso aqui de ômega I. JI igual a constante e φi de T é igual a φi de zero mais ômega I T. A notação é sugestiva para indicar que esses ômegas são as frequências associadas a cada projeção do movimento no espaço de fase inteiro sobre os diversos planos de fase. Por enquanto é apenas uma notação, né? Chamar uma coisa de ômega não significa que ele é uma frequência.